Mas o grande, acho que pulo do gato, assim, é a gente reaprender a relação com a comida, né? Então, a gente vai passo a passo ali Tem alguma ajudando. estratégia que você usa no consultório para Na ver- ajudar essa relação do paciente com a comida? Na verdade, várias, sabe, Iago, assim, porque hoje existem, né, protocolos, vamos dizer assim, que são muito bem, como se diz, segmentados ali para a parte de transtornos alimentares em geral, tanto para compulsão como para anorexia. Então é um aprendizado mesmo. A gente faz muito, na verdade, ali a parte de terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia onde cognitivo, disso aqui que a gente está conversando, de fazer uma psicoeducação do paciente entender o que está acontecendo, o que é compulsão? É comer 2 fatias de pizza? Né? Ou a compulsão, de repente... Quem dera 2. Eu como 6. Tem gente que fala um Com pacotinho de catupiry. chocolate, né? Enfim, Com às borda. vezes come uma barra de chocolate e acha que teve uma compulsão. Hoje, né, então a gente faz essa parte mais cognitiva de entender, ensinar o paciente, né, o que é essa compulsão, como, né, entender o quanto tem de ansiedade associada, de depressão. E o mais importante, que é o mais difícil, é a parte comportamental. Aí na hora que eu estou de frente para a geladeira, o que eu faço para controlar isso? Né? E se eu tiver uma recaída? É bizarro. E tem algum alimento que eu não posso comer? Então, na verdade, Iago, assim, a grande parte do tratamento, ele ele leva um tempo mesmo, porque às vezes você está anos aí com esse comportamento alimentar todo alternado. Então, muitas vezes esse acompanhamento é feito até semanalmente, onde a gente vai ensinando, né? A gente tem hoje, né, a psicologia aí, especialistas, né, psicólogos especialistas em transtornos alimentares também, que são especialistas nesse padrão ouro hoje aí, que é a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que também muitas vezes associa a um outro tipo de psicoterapia também, de terapia, que também está relacionada, né, com a parte mais de regulação emocional, de controle da ansiedade, enfim, aí vai indo. A Né? Helga tinha falado que queria entender por que às vezes o remédio funciona e às vezes eu já usei tudo e agora não funciona. Sim. Eu acho que os remédios estão ali. São esses. Não vão vindo remédios novos. Tá vindo, é que eu vi que você postou que tá vindo um novo aí. O Ribelsus. O Ribelsus é Eu vi incrível. também, Você já usou? Eu tenho pacientes que estão usando. Mas né? já tá aprovado? Já tá na farmácia. Tem alguns pacientes que estão usando. O olho do furacão, deve ser, né? A gente ainda está assim, né? Como é relativamente novo, então a gente tem os estudos aí, enfim, mas na prática mesmo eu estou acompanhando. Porque ver, já né? vem os estudos vêm bem legal, assim, então melhor que a liraglutida, que é o Saxenda. Então, que já não faz nada pra mim, nem o Saxenda. Mas então, às vezes a gente tem que ver quando você usou, em que momento, como você usou, qual dosagem, como você estava, o que você associou com ele, porque a obesidade é uma doença crônica. Você vai saber, igual asma, eu tenho asma, por exemplo. Eu não tenho como ficar sem minha bombinha. Onde eu for, eu não vou nunca ficar sem viver, curei da asma. Não, eu trato a asma todo dia e a obesidade é a mesma coisa. Entendi. A hipertensão é a mesma coisa. A gente vai associando o tratamento, estirando, mudando e como você tá com a sua saúde mental... Aí, como é que tá no teu dia a dia? A psiquiatria tem muito isso também, né? Às vezes um paciente com depressão, com ansiedade, ele fala, acho que esse antidepressivo já acostumou com o organismo. Tem muito isso. E aí, às vezes, assim, primeiro que não necessariamente você vai ter que tomar antidepressivo a vida sempre. inteira, né? A gente tem episódios de ansiedade, de transtornos depressivos, em que a gente vai tratar ali durante um período. A maioria dos estudos mostram que pelo menos uns 6 meses, a depender. E aí você termina aquele tratamento. Não significa igual uma infecção de garganta, né? Se tem uma infecção de garganta, tratou aquele tempo de antibiótico, não vai ter que ficar tomando o resto da vida. Sim. Se lá na frente aparecer de novo, a gente trata. Toma de novo. Mas é muito comum isso. Falar assim, já usei esse, já usei aquele e tal. E é isso que você falou mesmo. Na psiquiatria a gente tem muito isso também. A gente precisa fazer, às vezes, um recordatório ali de qual remédio usou, qual a dose, era a dose adequada, porque às vezes faz um cheirinho de um remédio que não é efetivo. Tenho medo. Né? O tempo de uso, se foi adequado. Eu já fiz o 0,3, eu já fiz o 0,6, já fiz o 1,2. Você é especialista. Direto. 1,2 direto aqui, ó. Pei, ela tá igual a Laís, análogo de GLP-1. Aqui, ó, girava tudo e pei. Já fiz de todo tipo, é isso que eu tô querendo dizer. Dava uma diarreia quando era tudo. Dava uma diarreia, mas a fome continuava ali. E a parte emocional? A mente aí? Você já fez algum tratamento? Mas você já fez algum tratamento para a parte alimentar, comportamental, assim? Não, por isso é que eu vim hoje. Eu vim aqui hoje pra te conhecer. É a primeira consulta dela. Que sorte, né? Quer me ligar? Sorte a minha de conhecer. Quer me ligar aqui? Ô Igor, você acha que tem mais gente no teu consultório que tem esse transtorno alimentar de compulsão, de querer engordar,
Ou o contrário, quem tem... Querer engordar? Quem quer engordar... Corta, gente. Que está engordando, né? Tá engordando e precisa emagrecer, quer emagrecer. Não, mas tem também de anorexia. E o contrário, quem tem aversão à comida. Que tem muito. Existe. Tem paciente que não janta na mesma mesa com a família, porque não consegue ver. Consegue ver a comida. Sim. Na verdade, assim, a compulsão... Que sonho, não fala isso. Não fala isso. Não fala mesmo, não fala mesmo. O transtorno de compulsão alimentar, assim, é disparado dentro dos transtornos alimentares os mais comuns, né? Uma coisa que é importante a gente falar é que nem todo mundo que tem compulsão alimentar, o transtorno de compulsão alimentar, é obeso, né? Então, assim, tem muita gente por aí que, de repente, não tem um ganho de peso importante, apesar da... Porque, assim, a gente pensa em compulsão alimentar sempre aquela grande quantidade de comida absurda Amigo, 6 pedaços de pizza não é normal. Não, mas muitas vezes o que acontece? Hoje com essa vibe... A cara dela falando isso é muito bom. Nesse caso, é uma grande quantidade de comida. Mas o que acontece? Hoje as pessoas estão cada vez mais tentando uma alimentação mais saudável, enfim. Então é muito comum também, às vezes, chegar no consultório, alguém que não tem um ganho de peso importante, mas ao invés de comer uma maçã, come 10. Ao invés de tomar um iogurte, come um monte. Sim, mas aí 10 maçãs é mais tranquilo do que 6 pedaços de pizza. Mas eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Continua sendo compulsão. Entendeu? Porque tem a questão emocional envolvida. Sim. Então, mesmo você tendo uma carga calórica às vezes menor, a gente percebe que tem a questão psicológica, que é você não conseguir parar ou evitar de comer. Sim. Aí comer muito mais rápido do que o normal, comer até ficar fisicamente mal, depois a culpa. Então, culpa! Eu tinha que fazer uma seta aqui assim, no telão para apontar para ela. Culpa! Eu como e choro depois. Olha... É verdade. Mas eu acredito eu tô mesmo. tipo aqui, tipo assim, meu Deus do céu, eu tô gorda, eu não posso comer isso, mas eu não... Exatamente. É muito atriz, gente. É muito atriz. E choro. E é de um sofrimento, né, Helga? Pergunta a Vinícius. Vinícius tá aqui pra não me deixar mentir. Quem é Vinícius? Fala pra gente. Vinícius, meu amor da minha vida. Mozão tá há 9 anos comigo, convivendo com essa situação. Vinícius é parceiro. Porque ele é assim, você não tá de dieta. Você não vai comer, meu amor. Vamos comer uma salada aqui. Ele chama pra salada, Vinícius... Vinícius vai trabalhar comigo, viu? Vinícius está contratado. Vinícius você não vai comer, você vai comer, você não tá de dieta, não vamos comer. Aí eu falo, meu amor, você tem razão. Mas qual é o momento que você tá agora? Você tá de dieta ou tá sem dieta? Eu digo sim, tô de dieta. Você esconde do Vinícius? Não. Dele não. Dele você não tem vergonha. Eu escondo da minha mãe. Do Vinícius não. Porque aí quando ele fala, você não tá de dieta, eu falo assim, tô, foda-se, mas eu quero comer, tchau. Entendi. Como ele fala, tá. Essa culpa vem com sofrimento mesmo, né? Que você tá falando, essa sofrimento. angústia, esse sofrimento. Eu que não é o que a gente falou. Eu não choro quando eu acabo de comer. Eu choro. O que você faz, Vinícius? Ele só lamenta. Você abraça ela. Ele só lamenta. Você abraça ela. Fala, amanhã é outro dia. Quer comer, come. Quer comer, come. Mas só que sofre comendo e sofre sem comer. E sofre de todo jeito. Porque o companheiro fica numa situação muito difícil. É difícil, essa pessoa que tá ali, o que você faz? Você tira a comida, você dá a comida, você... Não, então, mas é isso. O interessante tá de dieta? Então não vamos, não. Só que não adianta, pra mim não adianta que eu falo assim, vamos sim. Sim. Dane-se minha dieta, acabou a dieta. Sabe assim? Então, tipo assim, ele não vai... E ele não fala, não, filha da puta, vai ficar aqui me amarrar no pé da mesa. Ele não vai fazer isso. Entendi. Ele só me orienta. Você não tá de dieta? Então não coma. Eu digo, mas eu quero comer. Eu falo, tá bom, então vai lá e come. O problema é seu. Tipo assim... E não adianta, né? Essa agressividade no sentido assim de... Já tive histórias de familiar colocar cadeado na geladeira. Olha bem. Faz... Eu precisava. Vocês viram que... Você tá me dando não ideias. adianta. No passado, um negócio que botavam na boca da pessoa. Vocês viram isso? O quê? Era uma prótese, um aparelho que você colocava no dente, amarrava. Só o dentista tinha o negócio. Perfeito. Entrava só pra você fazer alimentação só por líquido. Perfeito. Só entrava um canudo pra você não abrir a boca. Pra mim tá bom esse. Isso foi aprovado. Usaram em alguns países. Foi ano passado, teve uma discussão sobre isso. Não vi isso. Uma galera postou. Talvez eu experimentasse. Olha só. Gente, e não funciona, porque paciente, óbvio, porque você tem que mexer aqui mesmo, né? Então, aquilo que a gente falou, a comida, não, você já tá de alta. Tá ótimo. Ele tá vendo no futuro já. É o futuro, claro. Sabe o que é minha questão toda? É que a minha gordura, ela é socada. Ela é a famosa socadinha. A socada gordura.
Então, assim, soca no braço, soca no peito, soca na barriga, soca na bunda, soca na coxa. Aí fica uma socadona. Não fica uma barrigada, não fica um negócio... Tá toda socada. Aí, tipo assim, caraca, mulher grandona, né? Mas é gordura. Aí chega na câmera... Parece um balão de festa junina. Que a câmera ainda engorda. Que a câmera é a nossa pior inimiga. Né? Ainda mais essas agora, 4K, 5K. Essa maravilhosa do AGR HD Studio não vem com essa. Olha lá, não ela vem é com ótima essa. Mesmo, esse ela é ótima, aqui. mas aqui, ó, dá aí, aquela Beto, bola largada. Equipamento. Aí tu vê essa televisão aqui, ó, que todo mundo tá vendo aqui nessa televisão aqui agora. Todo mundo vê isso aqui, ó. Isso aqui dá uma largada com a beleza. Porque ainda sacanearam a galera, né? Exato. Puxaram pros lados. Dá uma largada na gente, sabe? Então, assim... Agora, uma coisa que é legal também de falar, viu? Que nem todo mundo também que é obeso tem compulsão alimentar. Então, ao contrário, também é verdade. Porque, assim, eu tenho pacientes que têm obesidade e que estão ali com taxas ok, que não têm um comportamento alimentar... diabetes, até o próprio hipotireoidismo que a gente falou, engorda, mas assim, pode levar alguma coisa. Mas essas olha, associações... a gente está falando sobre estética, mas isso que vocês estão falando, que é mais a questão de saúde, é o que realmente, no final das contas, importa. Sim. Porque é isso, você pode estar gordo, mas suas taxas estão bem. Você pode, né, tipo assim, né, e você pode estar gordo e suas taxas estarem uma bosta. Né? Então, assim, acaba pode estar magro. Magro e suas taxas estarem uma bosta, exatamente. Então, assim, eu sou atriz que trabalho com a imagem, que a mídia, o mercado exige que esteja no padrão, falo sobre a estética, mas você vai muito além, né? Sim. Então, assim, tem muitos estereótipos aí, né? E muitas crenças populares, vamos dizer assim, né? De que quem tá gordo tem compulsão, quem tá magro não tem, né? E quem tem gordo tem que emagrecer. Exatamente. Tá comendo, é sempre assim. Às vezes e essa pressão também, né? Muitas vezes aí, a gente sabe que o meio artístico, atletas, dançarinos, bailarinos, enfim. Lutadores. Quem? Os lutadores. Nossa, lutadores. Os lutadores. Tem que eles precisam desidratar, tem um dia ali que eles precisam pesar e tal, eles sofrem também bastante, essa galera. Então, assim, eu já acompanhei fisiculturista por esse sofrimento de ganho de peso, perda de peso, e que queria continuar sendo fisiculturista, e a gente conseguiu ali, junto com um treinador, tal, fazer um trabalho legal assim, em relação a isso. Então, eu acho que a tendência é que a gente vá adequando também as coisas, assim como você falou, no meio artístico ali, que tinha que ser a feia, a engraçada, ou a gostosona, burra, a gente conseguiu ir mudando esse parâmetro. Incrível, eu acho que quando eu vim para a psiquiatria e falando de transtorno alimentar, eu acho que o olhar mais que me dá mais vontade é isso, assim, sabe? De mostrar primeiro, né? Que o psiquiatra não é um doido que cuida de doido, que ir no psiquiatra não vai ganhar remédio. Não só, a gente tenta disfarçar, né? Que ir no psiquiatra não necessariamente vai ganhar remédio, né? Controlado, e que a gente pode... Quando você me perguntou sobre esse tratamento para a mente com a questão do transtorno, você me fala de remédio? Também. Muitas vezes a gente precisa fazer uso. Certo preconceito, vou dizer a você agora com todo o meu coração, com a questão do remédio, do antidepressivo, eu nunca tomei, já me passaram, eu comprei e tive medo de tomar. O remédio para emagrecer eu tomo que é uma beleza. Agora, o antidepressivo, o ansiolítico, eu tenho medo do vício. A Helga é um monte de gente, eu vou me viciar, e aí eu não vou conseguir viver sem normal, sem aquilo. Eu fico com esse preconceito, e eu queria perder esse preconceito, porque eu sei que o medicamento vai ajudar, e como você disse, é temporário. E nem sempre precisa, na verdade, da medicação. O que acontece? Quando chega lá no consultório, vamos ver, é uma compulsão alimentar, um transtorno de compulsão alimentar, a gente vai avaliar a gravidade disso, né? Leve, moderado, grave, isso vai muito... depende muito de critérios específicos, assim, da quantidade de vezes, por exemplo, que você está tendo episódios de compulsão alimentar durante uma semana. Então, tem gente, por exemplo, que tem uma vez na semana, tem gente que vai ter 2 vezes no dia. Então, a frequência, isso influencia muito na qualidade de vida da pessoa também. Porque se você está tendo 2 vezes na semana, a gente sabe que a compulsão não é só você ir lá e comer muito. A pessoa ela programa muitas vezes. Ela vai passar não sei aonde, ela vai pedir não sei o quê. Tem gente que fica horas no iFood, às vezes babando, procurando coisa. E às vezes não pede, mas fica ali sofrendo. Eu, quando tô de dieta... você abre o aplicativo? Se você entrar no meu Instagram, nos meus salvos, é só comida. Olha aí. Os meus salvos do Instagram... Quando você tá de dieta, você entra ali e fica vendo... Não,
Qualquer momento. Ah, tá. Mas assim, Sim. mas de dieta principalmente. E babando aqui. É tipo, os meus salvos é só comida e exercício e ginástica. Comida e ginástica, comida e ginástica. A culpa. A culpa. A culpa faz você comida e ficar ginástica. ali, Então, assim, né? isso é muito verdade. Sim. Eu fico ali, ó, vendo coisa de receita. Ai, meu Deus, olha que delícia isso aqui. Fico babando ali. Exato. Exatamente assim. Então a pessoa acaba tendo ali, né, muitas vezes um comportamento que limita a vida dele no dia a dia. Então, se você está tendo de uma maneira mais frequente ao longo do dia, vamos dizer 2, 3 vezes ao dia, ou uma vez por semana, isso diferencia um pouco na forma e na intensidade que a gente precisa fazer o tratamento. Então, acaba que a qualidade de vida que vai definir ali um pouco isso. Sim. E aí a gente vai definir. Se for um quadro mais leve, muitas vezes a gente consegue só, Sem de repente, remédio, com a né? terapia, com Uhum. acompanhamento. E às vezes a gente tem opções hoje em dia também, até de medicamentos às vezes mais saudáveis, no sentido fitoterápico, algumas outras alternativas que a gente pode usar e que ajudam um pouco, que funciona. Então não necessariamente é um medicamento psiquiátrico, como dizem por aí. Mas se eu precisa... faço terapia, tá, gente? Eu faço terapia. Que é ótimo. Mas é tanta coisa pra tratar na terapia que a compulsão alimentar fica de lado. Mas vai entrar em algum Entendeu? momento, entra. Fica de lado, que é tanta desgraça que a pessoa tem que tratar na terapia, tanto trauma. Eu queria aproveitar o Igor aqui, que ele é psiquiatra. Ele não fala só de compulsão alimentar, não. de psiquiatria tem geral. uma gama geral. enorme. Queria puxar uma dinâmica Freud agora, explica. que vai ser o seguinte.